Depois de fechar as portas, é assim que o entretenimento tem ganhado espaço durante a pandemia. Sem atividades presenciais e convivendo com muitas incertezas, o setor viu na internet o caminho mais viável. Antes de um ator chegar aos palcos, ele passa por um processo de aprendizagem. Na pandemia, essa etapa ganhou nova roupagem. Uma aula que deveria durar 3 horas, com toda a turma junto, com trocas, ela durava 2 dias inteiros, com escalonamento de horários. Era o professor, a gente fazia um cercadinho, o professor dentro do cercadinho, o aluno longe, ensaios com máscaras, todo o protocolo, e conseguimos fazer a formação desses alunos, né, de uma forma muito bacana. Depois das aulas, o artista faz sua esperada estreia nos palcos. Mas com os teatros fechados, são as câmeras que registram tudo e levam o espetáculo ao público. E num clique, o show chega até os celulares e computadores. Mas será que essa experiência é válida? Quando a gente está numa sala de teatro, tem um palco, existe uma plateia, a plateia tem toda a obra à sua frente, as cenas inteiras, e ela faz a edição com o seu olhar para onde ela quer olhar, né? Agora, quando a gente grava com 2 ou 3 câmeras, 2 ou 3 ângulos, essa escolha é feita pela pessoa que edita. Então, a relação também com uma câmera também, ela te fecha, né, num determinado ponto, e a gente escolhe o momento que abre e tal. Então, o produto final é um outro, né? Não é uma peça de teatro que este espectador está vendo, né? Ele está vendo um terceiro produto, assim, eu digo que é um caminho do meio. Assim como para os atores, a migração para o online exigiu adaptações para os acrobatas também. Já pensou treinar tecidos aéreos em casa de forma virtual? Pois é, longe do espaço ideal, essa prática se torna inviável. Então, com a pandemia, os ensaios precisaram ser modificados. A parte do tecido em si era um pouco mais difícil, não tem como, é um equipamento muito específico, né? Então, essa parte não tinha como praticar em casa, né? Em 2020, a Escola da Lana realizou apresentações de forma online, algo bem diferente das edições anteriores. E a experiência foi, no mínimo, desafiadora. Eu sinto bastante falta da presença do público, sabe? Eu achei bem legal participar dessa apresentação, bem interessante. Toda a proposta, por ser uma coisa realmente audiovisual, mas é diferente de quando tem um público ali, sabe? E mesmo para quem assiste é diferente. O universo online também atingiu as iniciativas de Bento Gonçalves. Conhecido por suas programações culturais, o município precisou encontrar alternativas para chegar ao público. Foi uma alternativa única, né? E, na verdade, uma alternativa que foi imposta para a gente. Porque a gente tem o presencial, mas se descobriu, né, esse meio online para poder continuar exercendo as atividades. Isso trouxe diversos, né, desafios, né, por conta de uma nova ferramenta, por conta de uma nova postura, por conta de um novo posicionamento da cultura, né, frente aos canais virtuais. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que no início da pandemia, né, houve um maior engajamento, inclusive do público, com relação a essas atividades que eram realizadas de forma online. Como eu falei antes, a questão das lives, né, elas explodiram, mas assim como no início se esperava que talvez a gente não vivesse tanto tempo, né, essa pandemia, hoje a gente já vive uma realidade diferente. Quem também utilizou das lives para divulgar conteúdos e projetos foi o duo War. Para os músicos, os shows online são uma opção para o momento atual. Vai ter tanta demanda pós-pandemia, assim, ó, que se reunir para fazer qualquer coisa vai, quando possível, né, quando tiver segurança, qualquer rolê vai ser um rolê, tipo assim, super requisitado, vai ter muita demanda. E eu acho que, assim, a tendência é que esses projetos que tem lives, que tem não sei o quê, que eles façam os shows presenciais e talvez eles vão disponibilizar algum material audiovisual junto desse show depois, por ter já essa experiência. Mas eu acho que, assim, as lives hoje são muito um tapa-buraco por não ter
tô falando tipo de bandas menores, né, bandas emergentes, assim, por não ter o show presencial, porque, por exemplo, pega qualquer outro nicho, assim, sei lá, vamos pegar um nicho no Brasil que rola muita produção, grana e tudo mais. Pega pop, tipo assim, sei lá, pega os sertanejeiros que fizeram todas as lives possíveis. Eles têm uma estrutura muito grande, tanto para chegar em muitas pessoas, quanto para fazer uma live com um som perfeito, com imagem perfeita. E acho que isso pode continuar. Mas que a demanda de shows vai fazer isso aqui, as lives vão cair, eu não tenho dúvida. Assim como as lives, uma iniciativa popular de décadas atrás se tornou opção em meio à pandemia. As atividades drive-in foram a solução que alguns profissionais, como os do Circo Fantástico, encontraram para não ficarem parados. A questão do drive-in para a gente, na questão pessoal, foi mais por estar trabalhando, por estar podendo trabalhar, por estar podendo mexer com o psicológico nosso, a gente está, pelo menos alguma coisa nós estamos fazendo, do que na questão financeira, porque no financeiro mesmo foi assim, a mesma coisa que tá sem trabalhar praticamente. Seja por meio de lives, gravações ou drive-ins, a cultura precisou encontrar alternativas para não fechar de vez. No próximo e último episódio do Cultura Entreaberta, a gente fala sobre o futuro do setor e o que lhe aguarda.